Olá, iniciamos mais um programa Em Vista, Aprendendo com Quem Faz. E hoje vamos falar com a Beatriz Mansberger, que é do empreendedorismo social. É uma jovem talentosa, que tem uma formação interessante em gestão social aí pela USP, fez cursos no interior, mas eu quero deixar que ela mesma conte o que ela fez. Beatriz, seja muito bem-vinda aqui aos estúdios da TV Osasco, no programa Em Vista. Obrigada, Paulo. Bom, você é formada pela USP. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua formação. Eu sou formada em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo. E, como você mencionou, eu ganhei uma bolsa de mérito acadêmico e fui estudar em Portugal um tempinho. E aí eu foquei um pouco a parte que eu podia em políticas públicas mais voltadas para a educação. Ah, legal. Bom, você fez a faculdade de Economia, Marketing e Economia Social, é isso? Isso, lá em Portugal, né? Eu acabei cursando na Faculdade de Economia e na Faculdade de Psicologia e Educação, matérias mais voltadas para essa área de economia social, economia solidária, gestão de projetos, a parte de políticas educacionais mesmo. Então, em Portugal, eu foquei mais nessa área. Você ficou um ano lá? Fiquei um ano. E como é que foi essa experiência? Porque nem todos os jovens têm a oportunidade, né? Você teve uma oportunidade muito legal de ir, mas ela também não caiu do céu, né? Você teve que... É interessante para nós saber como foi, se teve dificuldade, facilidade na faculdade, a gente sabe que é só dificuldade, né? Mas como foi se preparar e ir atrás para conseguir um estágio, vamos colocar um estágio, entre aspas, uma complementação da formação. Como é que foi isso? Eu fiz a USP da Zona Leste, né, a USP Leste. E eu acho que a USP Leste em si já tem uma proposta um pouco diferente da USP aqui do Butantã. Sim. Em relação à estrutura, né, ela tem um curso no primeiro ano de faculdade, agora está dissolvido um pouco, mas ela tem uma estrutura onde todos os cursos da faculdade têm uma mesma estrutura comum nesses primeiros anos. Sim. E dentro da USP a gente tem uma questão de mérito acadêmico, então quem tem um bom rendimento pode se candidatar a bolsas. E eu consegui, na verdade, uma bolsa de estudos. Então, eles pagaram a minha ida para Portugal para eu poder estudar lá, como aluna de mérito acadêmico, né, que eles chamam. E eu estagiava no terceiro setor, na época eu trabalhava numa ONG. Então, eu morava em Santo Amaro, estudava na Zona Leste e trabalhava em Paranapiacaba, numa ONG, numa comunidade rural. E com renda básica, que é um conceito que hoje a gente discute um pouco, não, na Europa é um pouco mais discutido do que é aqui. E eu fazia oficinas artísticas de escrita, de música, de leitura com as crianças dessa comunidade rural. E aí, dentro desse processo, eu acho que eu me encantei mais pelo terceiro setor, pelas ONGs, né, o que a gente chama de terceiro setor. E aí, acabei ganhando essa bolsa e fui para Portugal, né, fiquei um ano lá. Morar sozinha, ter minha casa, estudava, né? Mas foi incrível. Eu acho que o mundo fica pequeno para a nossa geração quando a gente quer, né? Porque a gente hoje tem muitas possibilidades. O Brasil, por ser um país emergente, tem muitas possibilidades, né? Os países em desenvolvimento ganham destaque nesse cenário hoje do mundo em relação a estudos. E eu acho que se você consegue se dedicar e ir bem e se dedicar aos estudos, você consegue outras possibilidades, né? A gente viu exemplos aqui no estúdio de pessoas também que se dedicam. É interessante, Beatriz, é legal até nós puxarmos esse assunto, porque no momento que o país passa na discussão aí da seriedade dos projetos, onde se vê aí grandes desvios de verbas públicas, se vê aí entidades até mal intencionadas, mas é importante nós fincarmos o pé com todas as conquistas sociais, inclusive para as ONGs, inclusive para as sociedades aí do terceiro setor, que tanto ajudam a economia do país, tanto ajudam na formação de jovens, que não tem, vamos dizer assim, não tem só pessoas mal intencionadas.
Tem muitas ONGs, tem muitos. Eu diria até que é uma minoria que é mal intencionada, porque tem alguns projetos, né, como o MasterChef Social, como esses projetos que nós vamos falar daqui a pouquinho, que as pessoas investem e veem um retorno nos jovens, né? Então é importante nós fazermos uma crítica muito criteriosa quando falarmos aí das ONGs, dos desvios, que tem gente fazendo coisa muito legal, e é o caso aí desse grupo, essas ONGs que nós vamos tratar daqui a pouquinho. Mas só falando ainda das origens, você é de São Paulo mesmo, fez a USP Zona Leste? Sou de São Paulo, eu estudei numa escola, minha mãe era professora, minha mãe foi professora de uma escola que eu estudei, uma escola Waldorf, que é uma pedagogia um pouquinho diferente, uma pedagogia alemã, e tocava violoncelo, piano, pensava em ser musicista. E na época de prestar vestibular, eu achava que a música... Hoje eu vejo diferente, mas na época que eu prestei, eu achava que a música não teria como impactar as pessoas. Sei. E acabei indo para a gestão de políticas públicas. E é um curso muito bacana. Junta economia, ciência política, ciências sociais, administração e direito. E aí te dá uma base, e aí tem uma parte bem grande de créditos livres para você focar no que você gosta mais. Políticas públicas de saúde, políticas públicas de transporte, políticas públicas de educação, de cultura, ou enfim, né, dentro de uma área de interesse. Bom, você citou a sua mãe, a dona Cristina, com certeza está nos assistindo, um abração para ela. Parabéns aí pela formação. Mandar um abraço também para o senhor Rodolfo, que é o papai, né? Seu Rodolfo, a família. Eu acho que a família tem um peso muito importante. Para a Érica também, que é a sua irmã, a família tem um peso muito importante na formação. E nós prezamos muito, como uma TV pública, não governamental, por esses laços que acredito que fortalecem muito qualquer formação de país, de seriedade. Mas o que não intriga, mas o que me interessa um pouco mais na sua trajetória aí de vida, que está no início, aliás, né, muito jovem, assim, como a pessoa se preocupar, largar muitas vezes, as suas coisas pessoais e se preocupar em fazer trabalhos voluntários, em participar de ONGs, em fazer um curso já voltado à essa gestão de projetos sociais. O porquê disso, Beatriz? Eu acho que família tem muito a ver, né? Eu acho que meus pais sempre tiveram uma visão muito cuidadosa com o mundo, assim, uma visão de ser humano muito cuidadosa, né? E aí acho que desde criança eu sempre tive uma preocupação com o outro. E aí, na verdade, ao longo da escola eu fiz muito trabalho voluntário, o grupo escoteiro, eu era escoteira, fui escoteira desde pequena. E aí acho que tem muito essa questão da cidadania, né, de direitos cidadãos, e enfim. E acabei, acho que pela minha formação, mesmo ser um pouco mais nessa área de humanas, um pouco mais voltada para humanas, acabei, por conta dos trabalhos voluntários, descobrindo muito cedo que existia uma realidade muito diferente da minha, né, no país que eu vivo. E isso me tocou, e aí você não consegue ignorar. Eu não conseguia simplesmente fechar o vidro do carro e fingir que aquilo não estava ali. E foi muito difícil, né? Acho que no começo da faculdade foi muito difícil, emocionalmente falando, porque a gente vê um caos muito grande, né? Quando a gente começa a estudar gestão pública e todos os processos e como as coisas se dão, as parcerias e tudo como é implementado e feito, a gente se sente muito impotente. E eu acho que essa questão de desenhar projeto e colocar ele na prática foi uma forma que eu encontrei de me sentir um pouco menos impotente diante do país desigual que eu vivo, né? E aí virou um hobby, na verdade, poder transformar as coisas a partir de uma ideia que a gente pode conectar pontos e conectar forças para transformar alguma realidade. E aí, na verdade, nesse processo de voluntariado, eu implementei alguns projetos. Na Paraisópolis, eu era voluntária, num primeiro momento. E aí, em função dos projetos que eu já tinha implementado na Paraisópolis, me pediram para fazer um projeto para os jovens. Eu sempre trabalhei com criança. E foi a primeira vez que eu trabalhei com jovem, e aí eu sentei com eles para conversar, né? E aí, o que vocês estão a fim de aprender? Que acho que a gente hoje fala muito para as pessoas o que elas devem fazer. Essa coisa da situação de vulnerabilidade social, as poucas oportunidades, às vezes, em contextos diferenciados.
a gente acaba achando que a gente tem o domínio, né? Que a gente sabe o que é bom para o outro. E não necessariamente a gente está vendo a perspectiva dessa pessoa de onde ela está vendo. E aí a gente sentou para conversar e eles disseram, um dos temas que eles trouxeram foi a gastronomia. Uhum. E aí eu desenhei um projeto em cima da gastronomia, porque era o que eles tinham me pedido. Uhum. E que hoje é o projeto Chefe Aprendiz que você mencionou. Tá. É interessante também nós pensarmos que, mesmo para atuação nesses campos, na área social, é importante nós lembrarmos que as pessoas que estão envolvidas, no seu caso, você teve uma vida dedicada, uma formação dedicada a esse campo. Tem espaço para o empreendedor fazer esse trabalho social, fazer essa gestão social, incentivar outras entidades e sobreviver disso? É interessante saber, porque não é só caridade. Eu acho que tem um fato de nós lembrarmos que nós temos a sociedade brasileira, a sociedade desigual que nós vivemos. Vamos nem pensar em outros países, vamos pensar na nossa realidade. A sociedade desigual que nós vivemos, nós temos um débito com a sociedade por essa desigualdade. E quando aí nós temos jovens dedicados, a pergunta é, esse jovem tem condições de profissionalmente sobreviver ajudando outros jovens? Essa pergunta é difícil. Na verdade, assim, eu acho que a gente vem crescendo a importância de você ter uma profissão remunerada nesse aspecto do social. Eu acho que até então a gente vem no Brasil com um lugar muito assistencialista nessa área do voluntariado, Sim. que ou você ajuda ou você ganha dinheiro, né? Sim. Assim, você não pode trabalhar ajudando porque senão pega mal, né? O assim, que é um paradigma terrível, né? Isso Exato. cria muitas barreiras, né? Exato. Então, assim, eu acho que para mim tem sido um desafio nesse aspecto, né? Com o Chefe Aprendiz, principalmente, entender esse lugar. Porque eu trabalhei em ONG, eu trabalhei numa ONG muito bacana, aliás, o Atados, que conecta pessoas que querem fazer um trabalho voluntário a uma causa. Então, eu tenho uma ONG que tem alguém precisando de um voluntário e um voluntário que quer, ele entra no site e ele consegue ver as ONGs disponíveis para ele se voluntariar. Sim. E eu acredito muito no trabalho voluntário como formação e como transformação na vida de um jovem, e mesmo no engajamento social. E eu acho que a visão hoje que a gente tem do terceiro setor, às vezes, ela é um pouco assistencialista, e aí num sentido um pouco mais pejorativo, porque, né, depende muito da concepção do termo assistencialismo de pessoa para pessoa, mas num termo onde a gente dá o dinheiro e faz uma ação pontual e isso não tem uma continuidade na formação e, enfim, não tem um impacto que empodere essa pessoa. A gente dá dinheiro e alivia a consciência. É mais ou menos esse princípio que vigora ainda, né? E aí, em época de crise, né, você fala, bom, então a gente não pode dar dinheiro e aí os projetos têm que parar. E eu acho que vem hoje crescendo uma proposta de negócios sociais e de empresas B, né, do sistema B, e, enfim, que tem uma pegada de que tem uma sustentabilidade financeira, mas que parte desse lucro é reinvestido na própria cadeia para que esse processo seja sustentável e correto socialmente falando. Né? Então, enfim, tem sido um desafio. Beatriz, nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho nós vamos voltar, continuar falando, vou até pedir nesse intervalo para a produção preparar um vídeo muito bacana que nós vamos assistir daqui a pouquinho sobre um projeto da Beatriz Mansberger. Não saia daí, o Invista volta já já. Estamos de volta com o programa Invista, aprendendo com quem faz. E eu quero aproveitar, antes de iniciar o segundo bloco, agradecer de todas as mais ativas, várias programas em seus lares e mostrar alguma coisa boa, algumas coisas boas que têm sido feitas aí no campo do empreendedorismo. E hoje, em especial, nós temos a Beatriz Mansberger, que está falando sobre empreendedorismo social.
E a Beatriz contava para nós dos seus projetos, das dificuldades, e tem aí um vídeo de um projeto em Paraisópolis que vocês fizeram, né, Beatriz? Isso. A primeira edição foi Paraisópolis, a segunda Campo Limpo, acabou 3 semanas atrás, mas esse vídeo é da primeira edição que foi na Paraisópolis. Ah, então vamos assistir esse vídeo que foi feito, ele é rapidinho, daqui a pouquinho nós voltamos, continuando a entrevista com a Beatriz Mansberger. Que só gosto de comer, só ficar olhando. Minha mãe cozinha. Se minha mãe e meu pai deixassem cozinhar, porque tipo, ia ser legal, porque tipo, se minha mãe não estivesse em casa, né, meu pai, só tava eu e meu irmão, se ele tivesse com fome, eu ia cozinhar pra ele ver como é que é, se é bom. Sei fazer também pavê de sobremesa, já fiz algumas vezes. Arroz, macarrão, gosto de fazer. Minha mãe quase me mata se eu entro dentro da cozinha dela. Tudo que eu for aprender lá vai ser novo pra mim, porque eu não sei fazer nada dessas coisas de comida. Meu nome é Beatriz Mansberger, eu tenho 22 anos, eu estou me formando em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo e desde muito cedo na minha vida eu acho que eu sempre estive envolvida de alguma forma com projetos e projetos sociais. O projeto em si está estruturado na parte teórica e na parte prática. Na parte teórica, a gente tem conceitos de sustentabilidade, de reciclagem na cozinha, de alimentação saudável, como montar um menu balanceado. A gente tem alguns vídeos, a gente tem alguns documentários que a gente vai discutir em relação ao uso de agrotóxico, o que é isso na vida das pessoas. E a parte prática é mais voltada em relação aos módulos. São 12 encontros, esses 12 encontros estão divididos em alguns módulos, como, por exemplo, culinária vegetariana, como o básico da culinária, né, onde, enfim, é uma abordagem um pouco mais sobre caldos, sobre higiene, sobre a questão de como você picar um alimento, como você lidar com o alimento. Tem uma outra parte sobre carnes, peixes, vai ter massas, e tem uma outro módulo também de doces. O que eu acho legal a gente frisar em relação a esse projeto é que a gente buscou muitas parcerias ao longo desse tempo de desenvolvimento e além desses 12 encontros, depois de que esses 12 encontros acontecem, uma competição onde de fato é o Masterchef que eles me pediram que fosse, e essa competição, o júri que vai avaliar essa competição são donos de negócios, são pessoas, são parceiros que podem contratar esses jovens para trabalhar em seus negócios. O chefe de cozinha ajudou a gente a estruturar essa parte mais prática e o intuito é que eles de fato se desenvolvam ao longo desses 12 encontros, mas que eles sintam um pouco desse dia a dia mesmo, da pressão que é uma cozinha nessa competição. E transformar a gastronomia nesses jovens é uma coisa interessante de fazer, então fazer o cozinhar que seja uma coisa prazerosa e não uma coisa obrigatória. Porque muitas vezes é através de uma escuta como esta que nós conseguimos melhorar a qualidade do nosso trabalho e oferecer melhores oportunidades de aprendizagem, de crescimento pessoal e profissional também para os nossos jovens que vivem numa comunidade altamente vulnerável, cheias de riscos sociais, e eles poderem aprender, né, uma profissão diferente nesse curso de gastronomia tem uma importância assim, fundamental. Legal, muito legal. Mas vocês, esse primeiro projeto, vocês conseguiram através do crowdfunding, né? Isso, foi financiamento coletivo, crowdfunding. Até na época do vídeo do crowdfunding, a gente tinha um projeto que acabou sendo modificado um pouquinho depois, ao longo, porque a gente acabou adicionando mais aulas. Não foram só 12 encontros, acabaram sendo mais encontros. Sim. No vídeo ainda não estava
não estavam todos os alunos selecionados, então depois vieram algumas meninas, até me perguntaram bastante, é só para menino? Não, também tinham mulheres que participaram do projeto. E o financiamento aconteceu, esse vídeo existiu por conta que o financiamento foi um financiamento coletivo, né? A própria sociedade civil entrava nesse site, doava a partir de R$10, ele podia doar qualquer valor, e aí as pessoas doavam e a gente conseguia fazer o projeto se a gente atingisse o valor. E aí, se não atingisse, o site devolvia o dinheiro para todo mundo, e não acontecia. Então, a gente conseguiu, graças a Deus, na primeira edição. E aí, a segunda edição no Campo Limpo também foi financiamento coletivo, mas com menos apoiadores individuais e mais ação coletiva. Os próprios meninos da Paraisópolis quiseram ajudar a acontecer a segunda edição, então eles fizeram voluntariamente, ajudaram a gente num jantar beneficente. Olha que legal. Num restaurante parceiro. E a gente conseguiu juntar um dinheiro com esse restaurante, a Casa Santo Antônio, que é um parceiro, até hoje ele tem 2 meninos da Paraisópolis trabalhando lá hoje. E o pessoal da Premium Bread também que ajudou, que também tem meninos trabalhando. E a gente tem alguns restaurantes que são parceiros hoje do projeto, que contratam e que têm essa disponibilidade com a gente de ajudar a realizar esses jantares beneficentes. Isso é muito importante de nós destacarmos, que é assim, parte das pessoas que até ajudam na formação do curso são as pessoas que podem contratar, e isso acontece. Depois, os próprios jovens da comunidade. Nesse vídeo, inclusive, eu estava vendo o vídeo, fazia um tempo que eu não via ele, vários dos meninos estão trabalhando hoje, né? Então, olhando ali no vídeo, eu olhei eles falando, há 2 anos atrás, tinha 22, eu tenho 24 hoje, há 2 anos atrás, na época, preparando para começar a captação para o projeto, e aí a gente captou, fez a formação, e eles já estão há 1 ano trabalhando, né? Então... foi legal ver agora o vídeo, porque eles estavam pequenininhos ali. E, Beatriz, você tem também outros projetos que você já participou, todos eles com o pano de fundo, aquele jovem que tem uma situação eventualmente até vulnerável para ser colocado no mercado. É mais ou menos isso que você pretende fazer e está fazendo, na verdade? O que eu tenho feito é isso. Eu trabalhei numa empresa de educação também, e eu trabalhei em RH, em parte de operação escolar. Mas, assim, acaba que a minha veia ela está bem nessa parte do empreendedorismo social e do projeto social, né? Então, eu acabei trabalhando, ajudei na implementação de um cursinho social, do FERA, que é um cursinho social hoje dos professores do cursinho Ângulo, que teve a primeira edição agora esse ano, agora já vai ter uma segunda edição de meio de semestre. Então, para ajudar com que esses jovens que têm uma situação de escola pública, às vezes que não necessariamente dá a melhor formação possível, que eles ajudem esses jovens a entrarem nos melhores vestibulares, né, do nosso país. Pelo Enem, hoje é unificado, então que eles possam ajudar esses jovens a terem a oportunidade de ingresso em uma faculdade pública. Então, eu trabalhei num projeto de empreendedorismo social para jovens de ensino médio. Então, é o Semente de Transformação, o projeto do Atados, dessa ONG que eu comentei, com a Mara Mourão, que é uma diretora de cinema, que fez um filme Quem Se Importa, que fala sobre 20 e tantos empreendedores sociais ao redor do mundo. Então, ela pega vários exemplos de pessoas que usam a vida delas para transformar a vida de outras pessoas através do empreendedorismo social. E aí, na verdade, fazia parte de mentoria e coordenação junto com uma outra pessoa nesse projeto dentro de escolas e ONGs também. Tem um outro aqui que eu estava dando uma olhada, que é aquele Pequenos Autores, Grandes Histórias, né? Você faz aí até um trocadilho bacana, né? Porque... O Pequenos Autores, Grandes Histórias é um projeto meu, e inclusive por conta dele que surgiu o Chefe Aprendiz. Porque eu implementei esse projeto na Paraisópolis, ele é um projeto com crianças, e aí como eu disse, né, eu trabalhava muito com criança antes. A gente tenta destravar um pouco essa questão da escrita. Então, ao invés de você está escrevendo errado, você está falando errado, a gente tenta ligar um pouco menos para o como está sendo escrito ou falado, mas o que está sendo escrito ou falado. E as crianças, através de jogos, elas escrevem algumas histórias, né, através de umas oficinas lúdicas, de brincadeiras, eles escrevem sobre o que eles pensam sobre o mundo, e depois uma escola
que tem uma outra realidade, desenha o que as crianças dessa realidade mais vulnerável escreveram, e eu tenho uma troca já social nesse desenho, né, desse jovem que conhece um pouco dessa vida dessa criança, dessa comunidade, e a gente faz uma impressão de um livro, e essa criança e esse jovem têm um livro que eles colaborativamente fizeram, né, os jovens ilustrando e a criança escrevendo, que é o Pequenos Autores, Grandes Histórias. Ah, legal. Bom, nós já estamos nos encaminhando para o final da entrevista, mas queria que você falasse aí quais os projetos aí que estão aí para estourar. Daqui a pouquinho tem mais alguma... Tem uma nova edição desse projeto do Chefe Aprendiz, do Chefe... Aprendiz, né? É. Tem uma nova edição desse projeto? É, a gente agora eu estou nessa parte de organizar as próximas edições. A gente tem aí Glicério por vir, provavelmente a próxima, e Heliópolis em conversas. A gente tem Jardim Colombo, tem algumas outras comunidades que a gente quer colocar, enfim, existe uma vontade mútua de colocar o projeto. E agora vem a parte de captação, de parceria, de jantares. Então, quem quiser ver a página do projeto no Facebook, é o Chefe Aprendiz. A gente geralmente posta as novidades por lá, e, enfim, tudo que tem de novidade tá na página do Face. E para os nossos telespectadores que estão aí nos assistindo, com certeza se interessaram muito, de que maneira eles podem ajudar, colaborar com a ideia, com o projeto? Tem um chamamento aí para esse pessoal que quer contribuir? Eu acho que sempre tem formas de ajudar, né? Sim. Assim, seja... eu não quero ajudar de forma financeira, mas eu quero ser voluntário num jantar, eu quero ajudar. Trabalho numa empresa, eu quero fazer um evento, um coquetel, ou um café entre reuniões aí. A gente tem sempre formas de ajudar e colocar a gente no meio, né? Assim, e geralmente é super bacana porque faz parte da formação dos meninos um evento. Eles sempre fazem um evento, né? Nessa edição do Campo Limpo a gente fez o aniversário da Rainha da Inglaterra na British Society, né? Na Fundação Britânica. Sim. E é sempre muito bacana, porque é um pouco da vida real, é um pouco dessa coisa do evento, né? Mas isso da aqui correria. Em São Paulo? Aqui em São Paulo, em Pinheiros. Na Fundação Britânica fica em Pinheiros. E aí, então, faz parte do próprio processo deles de formação esse tipo de evento, né? Assim, do tipo, para que eles possam treinar. Então, enfim, sempre pode entrar em contato comigo pela página, eu que estou na página também. Então vamos sempre deixar seus contatos aí, por favor. Fale aí seus contatos para não corrermos o risco de ninguém ficar sem contatá-la. Apesar de já estar aqui as letrinhas aí no GC, mas eu queria que você reforçasse. A página no Face, como eu disse, é a melhor opção hoje, né, para novidades. Então, Chefe Aprendiz está no Facebook. Meu e-mail, beatriz@chefeaprendiz.com.br. Legal. E meu telefone ali está o meu telefone fixo, que também pode ligar. Muito bom. Beatriz, olha, chegamos ao final do programa, mas eu vou deixar esses instantes finais, então, para a sua despedida do nosso público. Ixi. Não, eu acho que eu convido todo mundo a começar a pensar um pouco no que você propôs, né? Nessa possibilidade de um lugar, de um terceiro setor e de projetos que não seja assistencialista, mas que tenha um lugar profissional e que tenha essa possibilidade do empreendedorismo social, que as pessoas vejam a área social não como uma caridade, mas eu sempre falo isso, né? Eu sou muito contra vender pobreza. Eu acho muito errado quando as pessoas querem apelar para esse lado, porque a gente tem pessoas com potenciais incríveis para serem desenvolvidos, e se a gente dá um empurrãozinho, ficam no mercado e brilha todo o brilho que tem. Por uma sociedade mais justa e perfeita. Com certeza. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus que nos permite estar aqui, a você pela presença e a você, telespectador, que nos dá a oportunidade de entrar no seu lar. Fique com Deus, um grande abraço a todos.